Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensino através do livro de Daniel. Já chegamos ao meio deste capítulo 11 de Daniel, falando sobre os reinos dos ramos que saíram de rei Alexandre Grande de Grécia. Falamos muito sobre a história escrita sobre estes reinos que foram profecia para Daniel, mas também entramos a nossa última vez mostrando algumas ligações com o homem, grande chefe que vai aparecer ligado com o fim do tempo. Então, Daniel recebeu profecias, alguns já cumpridas, mas outros não. E vou dizer, é necessário ter cuidado. Eu lembro-me, como novo crente, eu recebi Cristo e não tive entendimento da Bíblia. Foi, do respeito das Escrituras, vou dizer, ignorante. Mas também hoje sou aluno. E vou procurar aprender mais das Escrituras. Mas simplesmente quero te entender. Sim, faltamos em entendimento, mas do outro aspecto, Deus quer me procurar entendimento. Então, com o nosso ensinamento de hoje, vamos entrar mais profecias. E vou dizer, vamos entrar, vou dizer desta forma, coisas não certas. E eu vou dar-te alguma ideia e outra ideia, mas vou dizer, como novo crente, eu podia reconhecer, mas tenho Jesus, tenho este dom gratuito de vida eterna. Também eu podia reconhecer, eu não tive entendimento perfeito da Bíblia. Paulo disse, vimos por espelho enigma agora, através do... mas é 1 Coríntios 13, vimos. Vou ler, porque não quero citar mal. Agora, 13 e 12, porque agora vemos por espelho enigma. Eu sei em parte, mas naquele tempo futuro vou ganhar entendimento completo como Jesus. Mas, do outro aspecto, eu vou achar algumas coisas da Bíblia certas. Outras coisas, mas que não são claras. Vou dizer, não são exatamente claras, mas podem guiar-me para melhor entendimento do plano de Deus e entendimento da verdade. E eu vou dizer as coisas do nosso estudo de hoje é como isto. E não, algumas vezes vou concluir dizendo não sei exatamente, mas vai ganhar entendimento. E como Maria, chegando a Jesus uma vez, dizendo, o teu pai e eu procurava-te. Ele disse isto erradamente. Então, como Maria, quando Jesus respondeu, como é que me procurou? Mas ela ouviu e recebeu a palavra, ele fez negócio do pai dele. Maria guardou aquelas coisas no coração dela. Eu penso que Maria morreu, não penso que, é certo que Maria morreu sem entendimento perfeito. Mas ela ganhou muito mais entendimento daquele dia em Lucas capítulo 2, falando com Jesus menino com 12 anos de idade. Então, fique comigo, vamos estudar esta palavra e vou dizer, ganhando mais entendimento. E eu não vou ganhar entendimento completo, mas já ganhei várias coisas e vou dizer coisas suficientes para fechar as bocas daqueles que querem discutir que não têm entendimento claro da salvação. E isso é
a maioria das pessoas que estão ensinando a Bíblia hoje no nosso dia. Então, cuidado. Mas vamos abrir as nossas Bíblias ao livro de Daniel, capítulo 11. Chegamos a nossa última vez ao versículo 21. Vou ler versículo 20 e 21 novamente, mas continuando com versículo 22 a 24. Então, Daniel capítulo 11, versículo 20 diz: E em seu lugar se levantará quem fará passar arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Então, eu falei a nossa última vez, alguns querem dizer isto foi aquela filho de Antíoco III, foi outro chamado Seruco, mas não lembro-me. Terceiro, quarto, não, já tirei aquela informação, já saiu de minha cabeça. Mas alguns querem dizer, este irmão de Antíoco Epifânio, mas este número 4, mas ele morreu. Alguns querem dizer, é este, mas eu falei também, parece este combina com aquele homem do pecado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Fique comigo então, porque este 21 então combinaria com o fio de perdição de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Ele não vai ser reconhecido como governador legítimo de muitos chefes do mundo, mas com boas palavras e suaves ele vai ganhar favor delas. Já falamos sobre isto, que parece combinar com Apocalipse capítulo 6, este anticristo que entra acima de um cavalo branco falando paz. Está a ver? Versículo 22. E como os braços de uma inundação serão varidos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Guarda estas palavras, vamos falar, vamos ter estudo hoje. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouco gente. 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre elas a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Ele vai ter algum sucesso. Este está a falar sobre anticristo aqui. Penso aqui. E vamos examinar isto com mais detalhe. Simplesmente antes de entrar este parte, versículo 22 até 24, vou ler uma pequena introdução que eu escrevi, mas ligando com o versículo 21 que lemos. Eu disse isto. Acabamos a última passagem falando sobre o homem vil, que não foi dado a dignidade real e precisava de usar paz e enganos para obter o seu reino. Concluímos que este foi o anticristo que vai aparecer no tempo da liberação. Parece que este vai ser pessoa não bem gostada dos chefes deste mundo, mas que usaria palavras suaves e lições para ganhar favor e poder, incluindo criando a aliança com Israel. Então, ele não vai entrar lidando somente com Israel.
Já falamos características destes reis de cada região. Este meio leste também hoje é terra muito disputada. Todos estão a guerrear tentando ganhar um pouco mais. Hein? Mas acontece, vou dizer. Temos países estabelecidos, mas sempre há guerras. Há guerra agora, muitas guerras. Israel terá muito disputado. Ele não vai batalhar somente com Israel, mas ele não vai tentar criar paz somente com Israel, mas também com Israel. Ok, então, por chegar ao versículo 22, a Bíblia diz, e como os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados. Então, alguém vai perder por resultado de uma inundação, cheio. Mas, esta passagem, já estudamos passagens semelhante a este, e quero voltar ao Apocalipse capítulo 12. Vamos começar aqui com este versículo, tentando achar mais realmente o que vai acontecer com este anticristo, com esta inundação, com este fim do tempo, que já entramos falando sobre o fim do tempo determinado na nossa última lição. Fique comigo então. Mas o Apocalipse capítulo 12, eu vou começar com o versículo 14, mas lembra-te, o diabo neste capítulo está a ser lançado para a terra, parece no meio da deliberação, e aquela mulher vai fugir para o deserto. Isso é o início desta abominação da desolação, grande deliberação, vou dizer, a grande perseguição dos judeus. É ligado com este tempo aqui. Vou dizer, aquela mulher vai fugir ao deserto e vai ser seguro lá, mas não é todo Israel. Guarda este em mente, porque não vai conseguir entendimento. Alguns aqui estão quebrantados. Mas vamos começar com o versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Eu não sei. Avião? Não sei. Não sei. Mas fique comigo. Vamos ler. Guarda estas palavras. Para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo e tempos e metade de tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. 15. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água, como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançará da sua boca. Ok. Mas, Marco, estas grandes maravilhas. Ok. Vou ler a minha nota. Fique comigo, hein? Mas, neste caso, seria necessário este homem ter comunicações com Israel, porque aquela passagem, este Apocalipse 12, é ligado com Israel. No ensinamento de Apocalipse que eu dei, eu disse que alguns ensinam que esta inundação é feita com água verdadeira. E eu citei Jeremias 47, versículo 2. Vamos ler. Já estudamos isto um pouco. Já dei esta referência. Jeremias 47, versículo 2. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte. Rei do norte, Síria. Ou pode ser mais do que isto. Vamos falar sobre isto. E tornar-se-á em torrente transbordante. E alagará a terra a sua plenitude, a cidade e os que nela habitam. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. É como grande água entrando. Mas
Vamos ler também Jeremias, mas Jesus está a falar, eis que se levantam as águas do norte. Mas vamos ler Jeremias 46, versículo 7 e 8. 46, versículos 7 e 8. Quem é este que vem subindo como o Nilo, sul, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e como rios cujas águas se movem, e disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Então, parece ser pessoas aqui, vou dizer, mas é como o norte com Jeremias. Mas, naquele ensinamento que eu dei ao Apocalipse, eu disse, alguns querem dizer, é água verdadeira, mas outros dizem que, não, é povo como água. Ou vou dizer mais exatamente, exercito como água. Então, mas vamos ler este também, porque eu vou concluir especialmente com esta passagem que é povo. Mas, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, e quero ler versículos 7 e 8. A Bíblia diz: portanto, eis que o Senhor fará subir sobre elas as águas do rio, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, está a ver? Com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco, é Israel. Como inundação. Mas é rei com o exército dele. Então, mas parece que esta é a ideia de Daniel capítulo 11. O rei de Síria de Isaías 8 também penso que é figura do anticristo. Vamos ler Miqueias. Pode ser que alguma parte desta passagem é ligado com mais o fim do tempo. Pode ser outra parte é ligado com aquele dia. Vou dizer isso antes de ler esta passagem, mas é outra possibilidade. Vamos achar pastores aqui, é complicado um pouco, mas vamos ler. Miqueias capítulo 5, vou ler versículos 5 a 7. A Bíblia diz: e este será a nossa paz quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Ok, esta Síria está a chegar à terra novamente. Versículo 6. Essas consumirão a terra da Síria à espada. Então, alguém vai perder esta Síria. A única maneira para combinar isto com o fim do tempo seria a segunda vinda. Não é fácil, como eu disse, esta profecia. Mas, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Nimrod estava naquele lugar, historicamente. Mas, assim nos livrará da Síria quando vier a nossa terra e quando calcar os nossos termos. Mas isso é ligado com o fim do tempo. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a fios de homens. Então, achamos este remanescente aqui, que está no meio do povo, mas como orvalho da parte do Senhor.
Mas isso parece ser ligado com a segunda vinda. Pode ter uma parte aplicação histórica, outra parte futuro. Pode ser história que aconteceu, que também tem figura do futuro. Eu não sei exatamente. Vamos ler no livro de Naum, capítulo 3, e versículo 18. Os teus pastores dormirão, ó rei de Assíria, os teus ilustres repousarão. Mas pastores aqui como líder, pode ser pastores também. O teu povo se espalhará pelos montes sem que haja quem o ajunte. Mas eu não sei exatamente. Mas é possível uma vitória na segunda vinda, mas não vou dizer isto. Simplesmente estou a tentar mostrar que vai ser uma remanescente que vai sobreviver este assírio, neste caso, esta inundação. Mas vai ser alguns, como eu disse, alguns vão ser mortos também com este tempo. Estamos a tentar abrir o nosso entendimento, mas como vai ser realizado esta guerra? Perseguição que vai acontecer com estes 3 anos e meio, quando esta mulher está a fugir ao deserto, mas esta inundação está a sair da boca do dragão. Está a ver, hein? Há coisa aqui ligado com o fim do tempo, ligado com a segunda vinda. E somos estudantes, hein? Ok. Mas vamos ler Isaías 14. Isaías 14. E vou ler versículo 24 até 25. E vou dizer, algumas vezes a Bíblia é como isto. Vamos, como Daniel. Ele ganhou coisas, Daniel capítulo 8 foi dado mais detalhe neste capítulo 11. Depois de jejuar, pelo menos em parte este 21 dias. Já falamos em Daniel capítulo 10. Algumas vezes, conseguindo mais entendimento da Bíblia é como isto. Requer tempo, requer meditação, requer oração. Uma busca contínua, mas também mastigando esta palavra para chegar ao melhor entendimento. E vou dizer, vamos usar força para procurar Deus, mas no fim vamos morrer sem entendimento perfeito. Está a ver, hein? Então, Isaías, capítulo 14, vou ler versículo 24 e 25. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará, quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvia dos seus ombros. Novamente, esta é a Síria sendo quebrantado. Então, mas estas são coisas ligadas com batalha no fim do tempo, em figura, pelo menos, como profecia. Então, esta frase parece combinar bem com Daniel 9, 26, em que achamos uma inundação e também aliança sendo quebrado. Mas este quebra, Daniel capítulo 9, versículo 25. Mas vamos ler o resto deste. Vamos voltar a Daniel capítulo 11. Vou ler este versículo novamente. Este versículo 22. E com os braços de uma inundação será varidos de diante dele. Então ele vai vencer. E será quebrantados, como também o príncipe da aliança. Então vai ser uma vitória, mas vai ser uma escape daquela inundação. Como eu estava a dizer, não achamos todo este entendimento somente neste versículo, mas vai ser uma libertação de um remanescente de Israel.
Então, mas também como também o príncipe da aliança. Mas isso não é, penso que não é anticristo, ele vai criar aliança com Israel. Por ser este príncipe da aliança, mas está a falar sobre versículo 22, e serão quebrantados, como também o príncipe. Parece que este príncipe vai ser quebrantado, vencido. Então, mas vamos pensar um pouco mais sobre isto. Quem é este príncipe? Mas não é claro. Mas parece que esta aliança é aquele feita entre o anticristo e Israel. Eu já falei sobre Daniel 9:26. Mas esta 70ª semana de Daniel falamos sobre isto. E versículo 27 também, porque no meio daquela 7 anos vai ser quebrada aquela aliança. Ok. Vamos ler Daniel 9. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Lembra-te, é na verdade o fim de 69 semanas e semanas de anos, então é 483 anos, ficando mais uma semana, 7 anos, que é ligado com este tempo. Mas, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, está a ver? E até o fim haverá guerra, estão determinadas em assolações, e ele, versículo 27, firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tempo determinado, parece como isto. É simples. Mas devemos guardar esta palavra. Vamos ler Daniel capítulo 11, versículo 31, novamente. A Bíblia diz: e braços será colocados sobre ele, e profanará o santuário e a fortaleza, e tirará o sacrifício contínuo, como lemos em versículo 27 de Daniel capítulo 9, estabelecendo a abominação desoladora. Está a ver? Então, estes versículos combinam. E este contexto de Daniel capítulo 11, penso que começando com versículo 20, 21, é este homem do pecado, o anticristo, versículo 21, falando especificamente. Alguns querem dizer este príncipe de versículo 22, vamos ler novamente. A Bíblia diz: e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Então, quem é este príncipe? Como eu disse, não sei exatamente, mas parece um judeu que fez aliança com este de Assíria, ou este anticristo de Síria, vou dizer, neste caso. Já falamos sobre isto, mas a Síria é pouco além de Síria, mas ele é chamado o Assírio na Bíblia. Então, alguns querem dizer este príncipe é aquele com quem o anticristo criará aliança. Penso que pode ser assim. Mas parece nesta passagem que ele é contra o anticristo e o príncipe é morto por ele. Então pode ser uma mudança. Mas o meu professor diz que é possível um libertador de Israel é morto aqui. Mas ele usa Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Vamos ler. Hein? Eu não vou concordar exatamente com isto, mas penso que pode ser, obviamente, parece uma pessoa morta aqui. É verdade. Mas
Versículo, pode ser outro que não é ligado com esta passagem. Apocalipse 12, versículo 5, e deu à luz filho homem. Ele está a falar sobre a possibilidade de este filho homem sendo este libertador. E vou dizer isto, é complicado, porque ele, evidentemente, é morto nesta passagem. Vou dizer, o anticristo vai ser morto também e ressuscitar. Mas outros vão ser mortos, vai ser muitos mártires nesta altura, que vão perder cabeças delas defendendo fé em Cristo. Elas que seguem os mandamentos de Deus e têm fé em Cristo. Testemunho de Jesus e fé em Cristo. Mas, vou dizer, vai ser muitos que vão morrer como martírios, mas Moisés e Elias vão voltar, segundo a profecia, Apocalipse capítulo 11, estas duas testemunhas. Já estudamos, elas vão morrer, mas elas vão ser ressuscitadas. Mas é possível como isto? Mas é uma possibilidade. Mas eu não vou concluir desta forma. Mas e deu luz ao filho homem. Mas falamos sobre esta passagem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Mas é Jesus, com certeza, mas não vou negar a possibilidade de ser Israel como país também. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Não vou ler isto agora, mas vou lembrar-te. Êxodo capítulo 4, versículo 23. Israel é chamado filho de Deus, é chamado primogênito. E vou dizer, Jesus morrendo e ressuscitado no terceiro dia. Mas, por ser Israel é figura de Jesus, mas Jesus já morreu, Israel está no sepulcro agora sendo abandonado de Deus. Mas por ser Israel, não, Israel vai ser ressuscitado no terceiro dia. Mas como Jesus, este Israel vai ser ressuscitado, mas filho de Deus. Então não vou negar a possibilidade de este filho homem ser Israel, mas por criar esta ligação, eu penso que é pouco complicado dizer este príncipe é este filho homem que morreu. Parece como o país que já está morto, mas vai reviver. E vou pedir-te para guardar esta perspectiva. E eu vou chegar à minha conclusão. Mas eu respeito muito o meu professor, muito mais inteligente que eu. Mas eu preciso de ser convencido no meu coração também. Então, fica comigo, hein? Mas, vou ler Apocalipse 12, versículo 5 novamente. E deu à luz filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Por ser Jesus no milênio, por ser Israel no milênio, que vai ser Jesus como rei. Está a ver? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Mas no caso de Jesus, ele já foi lá. Mas segundo, abaixo do poder dele. Mas Israel vai ser arrebatado no fim da tribulação. Mas Israel como filho. Vamos ler Isaías 66, já estudamos estes versículos. Mas vou lembrar-te, quero mostrar algumas coisas. Isaías 66, e quero ler versículo 8 e 9. Antes que estivesse de parto, deu a luz. Jesus. Ele nasceu antes do tempo de angústia de Jacó, que ainda não aconteceu, vai ser realizado durante esta semana 70ª de Daniel. Mas antes que estivesse de parto, deu a luz. Antes que lhe viessem as dores, dor de parto,
deu à luz o menino, Jesus. E é óbvio isto. Mas, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Terra? Nascendo? Nasceria uma nação de uma só vez? Nação? Mas, se ela estivesse em parto e já deu à luz, olha, seus filhos. Não, filho, filho homem, pode ser. Eu quero usar a expressão exatamente como o Apocalipse 12. Não está a dizer filho homem, está a dizer, mas já deu à luz seus filhos, plural. Isso não é filhos de Deus na idade da igreja. Isso é ligado com o tempo de angústia de Jacó, uma mulher dando à luz, dor de parto. Está a ver? É necessário reconhecer estas coisas. Vamos ler. Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4. Vou ler versículo 19 e 20. A Bíblia diz: os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram. No deserto nos amaram ciladas. O fôlego das nossas narinas. Parece ser grupo, hein? O fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra, viveremos entre os gentios. Mas, 21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom. Edom? Eu pensava que foi Israel, Marco. Mas cuidado, que habitas na terra de Uz. Como Jó. O cálice passará também para ti. Embeberá-te-ás e te descobrirás. Mas este chamado Edom, é lugar deste pode olhar ao mapa de hoje, é Sela Petra, é cidade de pedra. Este Sela, como chamamos algumas vezes na Bíblia, significando pedra, também Petra, ligado também com pedra. Cidade de pedra está lá. É um lugar de escape, é um lugar de refúgio deste remanescente que vai fugir de Jerusalém durante o tempo da tribulação. Outros vão ser mortos. Está a ver? Então, um grupo vai ser salvo. Pode ser como filho. Pode ser como filho homem. Pode ser arrebatado. Porque já falamos, arrebatamento dos judeus depois da tribulação. Marco, como é possível me entender? Eu estou a tentar entender mais também, vou dizer. Mas não quero negar estes assuntos. Então, mas estou a tentar dar-te algumas ideias sobre esta passagem da segunda vinda. Se teu ensinamento está bem-vindo, eu quero aprender a Bíblia. A minha interesse não é exaltar Marco. Eu quero exaltar o Senhor. Eu quero entender melhor esta palavra. Eu estou a ver agora no espelho de enigma. Não completamente. Eu quero ver mais. Você? Espero que o teu motivo, mas eu quero ser chefe mais inteligente para dominar o povo. Não eu. Eu quero chegar a melhor entendimento da verdade, tentando convencer outros sobre Jesus. É a minha tarefa. Ok? Está comigo, está a entender?
Mas, então, em Apocalipse, aquele fio homem é arrebatado, e em Isaías achamos uma nação nascendo que consiste de filhos. Também este Lamentações, capítulo 4, versículo 20, diz nossas narinas, mas no contexto do ungido do Senhor. Mas este versículo 20 novamente, o fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor. Está a ver? Chamado como filho homem pode ser, mas nossas narinas. Como é possível, mas pode ser grupo chamado filho. Parece como isto. A primeira vez em que eu ensinei o Apocalipse, eu não reconhecia esta ligação. Não o Apocalipse, eu penso que ensinando no livro de João. Como Apocalipse, eu entendia bem este assunto. Também eu penso que ensinei assim. Mas devemos aprender. Mas parece possível este nação, filho homem, pode ser libertado. Mas este outro príncipe, aqui em Daniel capítulo 11, ele é morto. Pode ser para ressuscitar, mas não posso dizer isto com certeza. Ele fez aliança com o anticristo. Então, é o meu entendimento por estudar esta passagem, ok? Vamos ler 2 Reis, capítulo 14. Não é sempre fácil, hein? 2 Reis, capítulo 14, e vou ler versículo 7. A Bíblia diz: Este feriu a 10.000 edomitas do vale do Sal e tomou a Sela na guerra e chamou a Jortiel até ao dia de hoje. Simplesmente estou a tentar mostrar-te esta palavra Sela, escrito que aconteceu aqui em Edom, que tem cidade de pedra lá, Sela, pedra. Mas, segundo o mapa, como eu disse, cidade pedra. Mas elas vão lá tentando evitar perseguição. Vamos ler Salmo, capítulo 108. Salmo 108, e vou ler versículo 12 a 10 a 12. A Bíblia diz: Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Está a ver, hein? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Ok, palavra de salmista, escrito historicamente, mas parece ser ligado com o tempo do fim. Pessoa tentando escapar este tempo de angústia de Jacó, indo a Edom. Ok? Algumas ideias, hein? Ok. Parece que este príncipe morre, mas parece que este remanescente é salvo sem morrer. Mas outros judeus vão ser quebrantados, vão morrer também. Todos não vão escapar. Graças a Deus, que temos um escape claro para hoje, que é Jesus. Deve confiar em Jesus se ainda não recebeu Jesus como Salvador. Por que é que está a esperar? É necessário ser salvo e entrar esta parte do corpo de Cristo, a igreja, com esta salvação muito mais simples do que perseverar até o fim. Estamos a falar sobre judeus aqui. Gentios também vai ser salvo durante o tempo de angústia de Jacó, mas por morrer como mártir ou perseverando até o fim e ajudando os judeus e não recebendo sinal de besta naquela altura. Está a ver? Profecia, coisas futuras. Eu vou confiar. Eu sou cobarde. Eu não quero
entrar naquela guerra. Deus contra o mundo, contra o diabo que vai estar aqui. Eu não quero entrar mas vou entrar na batalha com o Senhor. Vou viver pela fé. Vou confiar nele. Mas hoje, no nosso dia, igrejas estão a batalhar a batalha errada. Igreja combatendo contra a igreja e não procurando almas para Cristo. Cuidado, estou a rir um pouco mais. Graças a Deus, ele vai ter graça comigo, espero que sim. Mas vamos passar através do tribunal de Cristo com lágrimas. Penso que é assim também. Daniel capítulo 11, vamos voltar. Hein? Daniel capítulo 11, versículo 23. E depois do concerto com ele, mas parece ser uma referência a esta aliança que já falamos, mas também vou ler este versículo. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouco gente. Ele não vai ser grande nesta altura, mas vou dizer, não é necessariamente verdade que estes versículos são escritos na ordem cronológica. Desculpa. Mas não sabemos isto com certeza, porque parece isso com pouca gente pode ser mais ligado com o início deste esta equipa, por isso não estou conseguir a palavra que quero formar, mas este grupo que ele vai formar é pequeno aqui, mas por ser no início, não sei exatamente o que é escrito na ordem cronológica. Desculpa. 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Isso é uma expressão um pouco interessante, mas ele vai conquistar um pouco. Vou dizer, repartirá entre eles a presa e os desposos e os bens. Ele vai ter sucesso ganhando algumas coisas em guerra, mas formará os seus projetos contra os fortalezas, vai ter sucesso, vai ganhar. Já sabemos que o anticristo vai ser esperto nos assuntos econômicos e vai tentar controlar comércio. Isto é mais ligado com o Apocalipse 18, que já estudamos. Mas fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Que parece, não posso dizer com certeza, mas os judeus são muito ligados com os pais, também a genealogia deles. Então, estou a dizer isto porque, por dizer isto, fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Sabemos que Israel, pelo menos, é uma parte desta guerra que ele está a fazer. E, por ser, está a dar referência aos seus pais como linguagem judaica para dar-nos uma dica que este anticristo vai ser judeu. Já examinamos isto outras vezes um pouco, e eu penso que ele é judeu. Já falamos, penso que o fim de Daniel capítulo 9, que ele é ligado com Roma. Mas também chamado Assírio, também siriano, mas pode ser ligado com Síria. Mas vamos ler sobre esta frase, vamos ler Êxodo capítulo 10. É Moisés falando com Faraó. Êxodo capítulo 10, e vou ler versículo 6. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os seus servos, e as casas de todos os egípcios,
quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais. Está a ver? Mas falando com os egípcios, mas Moisés está a falar. Então, outra praga que está a chegar, eu penso que é morto primogênito, por isso é gafanhoto, segundo o título deste capítulo. Mas simplesmente usando esta expressão, Moisés. Mas vamos ler também Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, no contexto deste capítulo, e versículo 37. E não terá respeito ao Deus D maiúsculo de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, mas por ser ele é homossexual, nem a Deus algum, mostrando distinção entre Deus algum e Deus, mas dos seus pais. Então, é uma prova legítima que este é judeu. Mas, outra referência, vamos ler Isaías 14, 20. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 20. A Bíblia diz: com elas não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Parece ser ligado com o anticristo, mas mataste o teu povo e também a tua terra. Vamos ler Ezequiel, capítulo 21. E vou ler versículo 25. A Bíblia diz: e tu, ó profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo e da extrema iniquidade, mas também chamado profano e ímpio, príncipe de Israel, falando novamente sobre anticristo. Então, boas provas para mostrar ele é judeu, mas romano, por ser ligado com este do norte. Vamos achar, não vamos conseguir com este ensinamento, mas vamos achar que, sendo do norte, pode ser ligado mais com a Europa também, mas penso que foi Daniel capítulo 8, Judas Iscariotes, que é ligado com Moabe, que é ligado com Síria, pode ser de lá também. Falamos sobre estes assuntos, mas características que podem identificar quem é este anticristo, mas judeu sim, de Síria sim, mas também de Roma sim. Ok, características dele. Mas algumas coisas para pensar. Se quer referência a Daniel 8, versículo 9, também Daniel 9, versículo 26, nas nossas notas. Espero que está a escrever notas. Eu quero dar muito material. Não vai conseguir guardar tudo na cabeça e não só escrever. Criando comentário. Por isso não vai concordar com tudo, mas por isso é rádio. Não, simplesmente vou dizer desta forma. Como vai conseguir entendimento claro sem ter estas referências no tempo de estudo? É muito complicado guardar tudo na cabeça. Mas devemos procurar isto no cursal, vou dizer. Ok, mas é pouco ensinamento de hoje. Temos muito mais coisas para dizer neste livro de Daniel, mas guarda estes assuntos. Vamos continuar com este estudo na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.